E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Vamos lá, João 20, 28, e é uma mensagem bastante interessante, e, por favor, lembre-se sempre que tudo que você ouve na igreja é para a tua vida, tudo que você ouve é para a tua vida, tudo que você ouve não é para religião, viu? Eu faço questão de fazer sempre essas observações, não é simplesmente com o propósito de religião, sentimentos, é sim para que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos para todas as áreas de nossas vidas, e hoje nós vamos falar de fé, e poderíamos talvez colocar o título dessa mensagem como, diga comigo, tudo é possível ao que crer. Mas o que é possível? Nós sabemos que tudo. Mas tudo o quê? Tudo. Tudo. Qualquer coisa. E quando você para pensar nisso e meditar nisso, tudo, qualquer coisa. Não pense, não vá só para aquilo, não, é possível que eu conquiste coisa. Não é só isso. Tudo, você, mudança sua. Mudança na sua vida, mudança no seu casamento, mudança como pessoa, mudança interior, mudança de tudo, tudo é possível. Tudo. Abre o leque. Não foque numa área só. Tudo. É fácil? Não, de maneira alguma. Mas vale a pena? Vale. Que é o que eu tenho falado a respeito de casamento. Casamento é uma coisa fácil? De maneira nenhuma. Ninguém nunca disse que casamento é uma coisa fácil. Mas vale a pena lutar e fazer com que as coisas sejam ajustadas, aperfeiçoadas, e como vale a pena? Como vale a pena? Entendeu? Tem essa pergunta, vale a pena lutar? Claro que vale, como vale a pena? Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, diga comigo, porque me viu, você creu. Repita em voz alta, por favor, diga, felizes os que não viram e... Como é isso? Como funciona isso, não viram e creram? Talvez seja aquele o famoso ver primeiro internamente. Primeiro você vê dentro de você. Você enxerga, você visualiza. Você acredita dentro de você. E quando você acredita, você começa a agir em cima desse crer. As suas atitudes já é em cima desse crer. Você já age como se você estivesse vivendo aquilo, como aquilo estivesse cada dia mais perto de você, que você estivesse cada dia mais perto daquilo que você almeja. Como se já fosse. Diga comigo, felizes. Felizes quer dizer feliz, abençoado, bem-aventurado. Feliz, realizado, bem-aventurado, os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, outros sinais miraculosos. Diga comigo, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Muitos outros milagres. Aliás, tem um versículo na Bíblia que diz que nem todos os livros da terra seriam suficientes para registrar todas as obras do Senhor.
Nem todos. Para pensar. E os milagres que conhecemos são esses que foram registrados. Mas existem uma gigantesca quantidade, imensa, imensurável quantidade de milagres que não estão registrados, que não foram registrados. Por isso que quando nós falamos tudo é possível, tem coisas que talvez não esteja registrado, mas deixa uma abertura enorme para que nós possamos crer e entender que mesmo aquilo que não está registrado, como milagres, obras miraculosas que o Senhor realizou e não está registrado, é possível. É possível a gente viver, é possível a gente alcançar, é possível a gente conquistar. Amém? Agora, nós vamos entrar em ponto, aonde está o problema? Qual é o problema disso? Vamos lá. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Parou para pensar? Parou para pensar ou não? Sim ou não? Sim ou não? As obras de Jesus não são só aquelas que a gente conhece e ouviu. É muito além disso. É muito maior. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da, diga comigo, por meio da perseverança, diga comigo, e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Diga comigo, perseverança e bom ânimo. Diga comigo, perseverança e bom ânimo. O que é o antônimo ou ao contrário de bom ânimo? E de perseverança? Desistência? Desistência, desânimo. Desistência, desânimo, elimine isso da tua vida. Não tem o desistir e nem o desânimo. Elimina isso, tira isso da sua vida. Combata isso. Porque aí está o fracasso, aí estão as frustrações. A desistência, o desânimo. Nunca estou animado, nunca sou perseverante, porque nós sabemos que tudo exige perseverança. Tudo que nós começamos é difícil. Nada é fácil. É como os exemplos que temos e muitas vezes ouvimos por aí, né? É quando criança, quando você começa a andar, você começa primeiro a gatinhar, daqui a pouco começa a dar os primeiros passinhos, todo descoordenado, todo bagunçado, desordenado, né? E vai e cai, não tem equilíbrio, não tem firmeza, mas daqui a pouco você vai, né, adquirindo habilidades, aquilo vai se tornando comum para você, e você daqui a pouco anda normalmente, daqui a pouco está correndo, daqui a pouco está... Não é verdade? Tudo é fruto de uma perseverança, de treinamento, exercício, de continuidade. Pode passar? Diga comigo, de acordo com a medida da fé que lhes concedeu. Todos nós recebemos uma medida de fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. A cada um foi dado uma medida de fé. E o desenvolver e a multiplicação dessa medida é responsabilidade de quem? Nossa. E a pouca fé que eu tenho, o que eu preciso fazer com essa pouca fé? Plantá-la. O que eu tenho que fazer com, ainda que ela seja pequena, eu acredito que a minha fé é uma fé pequena, plante.
Plante essa fé, porque a Bíblia ensina que a fé é como um pequeno grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando plantada, se transforma na maior das hortaliças, ou se transforma em algo grande. Mas se não é plantada, amém? Eu preciso começar a plantar. Aquilo que eu recebo como semente, eu planto. Aquilo que eu recebo como semente, eu começo a plantar. E nós sabemos que plantar, quando você planta uma semente, você não vê ela mais. Ela desaparece. E aí, você sabe que você plantou aquela semente. Rega, aduba. Daqui a pouco vai sair alguma coisa dali. Vai nascer, vai aparecer algo que foi plantado. Amém? E depois, quando começar a nascer, então, aí você abandona, é isso? Esse é o problema. Que parece que agora que eu plantei e nasceu, eu não preciso fazer mais nada. Não, agora é que você vai cuidar dessa fé. Agora é que você vai investir nessa fé. Porque agora que você vai começar a colher o resultado dessa fé, o fruto dessa fé. Marcos 9,14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande quantidade ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? O homem no meio da multidão respondeu. Não foram nem os discípulos. Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito. Diga comigo, que está com um espírito que o impede de falar. Lembre-se sempre que, quando nós meditamos sobre essa mensagem, o espírito impedia de falar. Mas isso pode se abrir. Impede uma série de coisas. Não é só de falar, de andar, de prosperar, que rouba capacidade, alegria, felicidade. E só a fé nos leva a trabalhar isso, combater isso. Principalmente porque não vemos. Pode passar? Onde quer que o apanha, joga no chão. E ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas não conseguiram. Respondeu Jesus, diga comigo, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Diga comigo, até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Essa colocação que Jesus, essa atitude de Jesus, mostra uma indignação da parte de Jesus, não somente em relação ali, olha a palavra, diga comigo, ó geração incrédula. Você vê que era uma incredulidade generalizada. Eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou mostrando obras, vocês estão vendo muitas coisas acontecerem, mas até quando? Vocês não creem. Isso não entra. Você vê que Jesus não está se referindo simplesmente aos discípulos. Ele está transferindo a geração que ali estava. Ó geração incrédula, até quando eu terei que suportá-los? Olha quantas coisas vocês estão vendo.
Quantas obras, quantos milagres, quantos ensinamentos importantes vocês têm recebido. Mas será que não entra? Olha a palavra. Será que isso não tem entrado? Tragam-me um menino. Então eles trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando a boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Diga comigo, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas, diga comigo, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Imagine, para pensar, né? Jesus, pode deixar ali. Jesus respondeu: se podes. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. É aquele tipo de pessoas, você vê que estava ali uma discussão, estava ali um tititi quando Jesus chegou. Jesus vem e pergunta: o que é? O que está acontecendo? Sobre o que vocês estão discutindo? Aí o homem já vem e responde: mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito que o impede de falar, e esse espírito, onde quer que o apanha, lança no fogo, lança na água, lança no chão. Eu pedi aos teus discípulos para que expulsasse, eles não puderam expulsar. Agora, se podes fazer alguma coisa, é aquele tipo de situação e tipo de pessoa que é mais ou menos assim, ó. Você vê o quanto nós precisamos estar atentos com aquilo que acontece com a gente. Certamente não foi o primeiro lugar que esse homem foi procurando aquela mudança. É mais ou menos como se ele tivesse passado por tantos lugares, desde a infância. Esse menino está desse jeito, eu já fui em tantos lugares, e nada mudou. Vim aqui buscar ajuda nos teus discípulos, os teus discípulos também não puderam expulsar. Agora, se pode fazer alguma coisa, então, se o Senhor pode fazer alguma coisa, então, se podes, Jesus disse. Entenda a profundidade das colocações. Volta ao versículo anterior. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aí Jesus vem e responde a ele dizendo o seguinte: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. A questão não sou eu, filho. A questão é você. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Olha o que Jesus está respondendo. A questão não sou eu. A questão é se você crê. Porque assim como você passou por tantos lugares, assim como você já veio aqui, os discípulos também não pôde. Você está perguntando se eu posso fazer alguma coisa? Ele não chegou com aquela fé assim: Senhor, liberta o meu filho. O Senhor pode curar, como muitos chegaram para Jesus assim. Pode prestar atenção que muitos chegaram e disseram para Jesus: o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Basta uma palavra do Senhor ao centurião, basta uma palavra do Senhor aqui, e o meu servo será curado lá. É ou não é? Basta uma palavra do Senhor aqui, ó, meu servo vai ser curado lá, não precisa ir em casa não. Agora este não. Então, ele estava mais ou menos assim: o que o Senhor pode fazer por mim? Se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, então faça. Jesus disse: não é se eu posso, é se você crer. Poder eu posso.
Agora, o quanto você crê? Porque existe uma lei, a lei da fé. Você só vai viver o que você crê. Por isso que o problema que a gente acha que está nos outros, está em nós. O problema que a gente acha que está nos outros, está em nós. Sabe por que a maior parte das pessoas estão frustradas? Porque estão mais olhando para os lados do que para si. Está procurando mais fora do que dentro. Isso é uma coisa, aliás, boa parte das pessoas não gostam de ouvir essa frase, porque é sempre mais fácil a gente acreditar que somos vítimas de uma injustiça, de uma perseguição, de uma traição, somos vítimas de situações que nos impossibilitam de ir além. E quando, na verdade, se nós parássemos e realmente, espera aí, entrar na profundidade, tudo é possível, eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso me libertar, eu posso me curar, eu posso restaurar, eu posso prosperar, eu posso ser uma pessoa independente de onde eu fui criado, independente do que eu passei, do que eu vivi, independente se esse problema me acompanha desde a infância ou não, eu posso ser livre, eu posso ser liberto, eu posso mudar, eu posso viver coisas diferentes. Está entendendo ou não? Aí é que está a questão. E por isso que eu sempre peço a vocês, abra o coração e deixa a palavra entrar. Porque, às vezes, a gente está igual o pai, né? Será que Deus pode fazer alguma coisa? Espera aí. O Senhor está dizendo, filho, poder eu posso, agora e você crê? Porque se você crer, você não vai fazer nada. Você não vai mudar em nada, você vai ficar sentado esperando. Você não vai mudar, você não vai fazer o que precisa ser feito. Você não vai buscar fazer a sua parte, crescer, evoluir, agir a sua fé, buscar com a intensidade que precisa, buscar com a fé que precisa. Sabe o que você vai fazer? Você vai dizer assim, eu fui na igreja e não mudou nada. Não vai, porque você está esperando que alguém faça alguma coisa por você. Talvez, tem gente que diz, eu sou cristão desde a infância, mas desde que eu me entendo por gente, eu estou vivendo esse problema. Ok, pode viver, mas tudo é possível que crer. Se você crê que você pode viver algo diferente, você vai buscar, você vai lutar por esse algo diferente, você vai buscar em Deus aquilo que vai libertá-lo desse aprisionamento, dessa escravidão, dessa situação que está aí, que te acompanha há muito tempo, que te humilha, que te machuca, que traz dor à sua vida. Você vai mudar. Então, o Senhor deixa bem claro aqui, existem duas questões. O que o Senhor pode fazer por mim, o Senhor está dizendo aqui. Tudo é possível que crê. Se você crê, não é se eu posso, é se você crê. Essa é a colocação. Se eu posso, não está em questão. Até porque, presta atenção, olha por onde nós passamos. Olha os versículos que nós lemos. Nem todos os livros seriam suficientes para comportar todos os outros ou os demais milagres que Jesus realizou. E aí vai em coisas muito maiores e mais profundas. É só você olhar a criação mesmo, né? Tudo que a grandeza e a glória de Deus. Então agora, espera aí. Deus pode ou não pode me abençoar? Pode ou não pode me curar? Pode ou não pode? Sim. Agora, eu creio. Porque falar eu creio, todo mundo fala. Mostrar esse eu creio é outra história. Porque todo mundo diz que tem fé. Estou certo ou estou errado? A pressão, o dia da adversidade mostra o que está dentro de nós. O dia da adversidade, o dia da pressão, quando somos pressionados, vem à tona o que está dentro de nós. E o que muitos não entenderam foi justamente isso.
que nós continuamente somos testados no dia da pressão, no dia da adversidade. E ali vem à tona o quanto cremos, se cremos ou não cremos, se temos fé ou se não temos fé. Se realmente eu creio, se realmente eu creio. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Diga comigo: ajude-me, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Agora também ele já foi mais realista, mais humilde. Eu creio, só que ainda tem incredulidade dentro de mim. Eu creio, mas me ajude a vencer a minha incredulidade. Eu tenho ainda coisas que precisam ser vencidas. Porque se ele cresce realmente, já estaria liberto. Se ele cresce realmente, já estaria, aquela situação já teria sido mudada há muito tempo. Amém, pessoal? Ele já teria buscado de outra forma, ele já teria agido de uma outra maneira, mas... E observe que a própria forma dele chegar e abordar mostra como estava o seu interior. E a forma dele falar com Jesus também. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, diga comigo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, diga comigo, tomou-o pela mão e o levantou. E ele ficou em pé, até para mostrar que é isso que Jesus faz. Ele levanta, né? Não derruba, ele levanta as pessoas. Então, olha o que eu quero dizer para você e o que eu quero que entre dentro de você. As suas obras vão mostrar o que está dentro de você. O dia da pressão vai mostrar o que está dentro de você. Eu creio. Eu creio, mas... Eu creio, mas já foi, já sabotou. Eu creio, mas ainda tem incredulidade. E se eu creio, eu vou buscar. Se eu creio, as minhas atitudes vão ser em cima desse crer. Se eu creio, eu vou orar. Se eu creio, eu vou lutar. Se eu creio, eu vou rejeitar. Se eu creio, eu vou expulsar. Porque é o que eu creio. É o que eu creio. Eu creio, eu não vou aceitar. Eu vou agir a minha fé. Eu vou lutar. Eu vou combater. Eu vou expulsar. Eu vou agir como eu tenho que agir. Eu vou buscar. Se eu creio, diga comigo, eu vou buscar. Tem isso também. Eu creio, eu vou buscar. Eu vou buscar. Pode passar. Abacuque 2,4. Diga comigo. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Diga comigo, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O ímpio, ele vive envaidecido, é autossuficiente. Os seus desejos não são bons aos olhos de Deus. Mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou seja, viverá pela sua fé. Fé e fidelidade é a mesma coisa. Mas, passa. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, diga comigo, é pela fé. Eu vivo essa justiça pela fé. Eu creio. E o que eu creio é o que eu vou viver. O que eu creio é o que eu vou desfrutar. O que eu creio. Diga comigo, como está escrito? Termina a leitura, por favor. O justo viverá pela fé. E quando nós falamos um justo viverá pela fé, vamos abrir o leque aqui? O justo viverá pela fé? Eu oro pela fé, eu busco pela fé, eu rejeito pela fé, eu combato pela fé, eu expulso pela fé, eu conduzo o meu casamento pela fé, eu crio os meus filhos pela fé.
Porque quando nós falamos pela fé, é pelos ensinamentos bíblicos. As nossas atitudes são em cima dos ensinamentos bíblicos. Está entendendo ou não? A minha maneira de agir, de conduzir a minha vida no dia a dia é pela fé. Como eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pela fé. Como eu conduzo o meu dia é pela fé. As orações que eu faço é pela fé. As declarações que eu faço é pela fé. As orações que eu faço, olha a palavra que eu disse, diga comigo, as orações. Porque eu tenho ensinado, e nós aprendemos isso com a igreja, cada oração ela tem um propósito, cada oração é uma ferramenta. Quem usa só chave de fenda, pega uma chave de fenda, se seu carro der um problema, furar um pneu e veja o que você faz. O que você faz se furar o pneu do seu carro, se você só tem uma chave de fenda? Hã? Nada. O que eu quero mostrar a você é que a nossa fé é como uma grande caixa de ferramentas. Você tem que estar sempre preparado. Preparado para tudo. Muito bem, a palavra é essa, muito bem preparado. Porque de acordo com a necessidade, você vai pegar a ferramenta certa. Entendeu ou não? De acordo, diga comigo, com a necessidade, eu farei uso da ferramenta certa. A fé é isso. A fé é isso. É como se você carregasse com você uma grande caixa de ferramenta. E para a necessidade você vai lançar mão da ferramenta certa. Você vai usar a ferramenta certa. Qual é a ferramenta que eu preciso aqui? E quem entende de ferramenta, né? Então tem umas maiores, a boca, vamos lá, uma chave L. Sabe como é a chave L, né? Sim ou não? Então, tem vários tamanhos e modelos de chave. Então, uma é para uma medida de porca, né? A outra para uma medida maior, outra para uma medida maior, outra para uma medida menor. Tem a chave de pressão, que realmente vai na pressão, tem que fazer uso da pressão certa, se apertar demais estoura. Está entendendo o que eu quero dizer? Oração do Pai Nosso é um. Fica só de oração de Pai Nosso e vê onde você vai chegar. Quero fazer uma pergunta para você. Se fosse pelas necessidades que as pessoas alcançam os resultados, quantos enfermos que precisam de cura e não foram curados no mundo? Quantos enfermos? E por que não estão curados? Porque, às vezes, a gente fala assim, Deus sabe o que eu preciso. É verdade. Como está cheio as filas por aí. Estão lotadas. Os hospitais estão lotados. Não só os hospitais, mas outras situações. E eu quero mostrar a você que não é por necessidade, é por fé que nós alcançamos o resultado. Porque quando nós cremos, nós buscamos. Quando nós cremos, nós agimos da maneira que precisa. Se fosse por necessidade, Deus, a coisa mais importante que Deus quer me dar é minha salvação. Ok, mas quantas pessoas estão aí e não estão salvas? Ele quer dar para todos, salvação é para todos. O Senhor Jesus veio para salvar a humanidade, mas são todos que serão salvos? Sim ou não? Diga, Jesus veio para salvar a humanidade. Não tem uma alma. Ele veio para salvar todas, mas são todas que serão salvas? Por quê? Porque não creem.
não creem, não buscam. É isso que eu quero mostrar. E se fosse por necessidade, então todo mundo estaria curado, todo mundo estaria salvo. É a nossa fé. É o que buscamos. E como buscamos. A maneira que buscamos. Como agimos a nossa fé. Mais um? Diga comigo Hebreus 10, 38. Diga, mas o meu justo, lê lá. E se ele retroceder, o meu justo viverá pela fé. Tem muita gente que diz por aí que é justo, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Ele recuou, não tenho prazer nele. Por isso que nós, inclusive o próximo versículo diz o seguinte, ó, passa diga comigo, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são, nós não somos daqueles que retrocedem. Você vê o quanto nós devemos estar atentos àquilo que está acontecendo conosco? Porque quando achamos que temos fé, não temos fé. A fé ainda não foi plantada da maneira. Temos uma medida, mas a medida que eu tenho não é o suficiente para me levar onde eu quero. Talvez a medida que eu tenho e não foi multiplicada ainda, ou não foi plantada ainda, não é o suficiente para me levar aonde eu almejo, desejo, aonde eu quero, eu cobro tanto. Até porque nós ignoramos muito dos ensinamentos bíblicos. Desculpa a sinceridade, gente, muitos de vocês acham que ser cristão é ser batizado e frequentar a igreja. E ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão é ser direcionado pela palavra. Ser cristão é conduzir a sua vida à luz da palavra. Os pensamentos de Deus são os teus pensamentos. É isso que é ser cristão. A palavra é a tua bússola. Você é guiado por ela, dirigido por ela, orientado por ela. Você conduz a sua vida por ela. É mais ou menos o que acontece na minha casa. Querido, meus filhos, não importa a vontade de vocês, o que importa é o que a palavra ensina. Então, o papai tem responsabilidade sobre a vida de vocês. Enquanto vocês estiverem com o papai vai cumprir bem com o papel dele. Quando vocês tiverem autonomia, 100% autonomia, vocês forem 100% independentes, então façam as escolhas de vocês. Mas comigo vocês vão fazer essas escolhas, para que Deus não cobre de mim amanhã. O que me leva a agir assim? É porque o senhor é autoritário. Não, porque eu tenho fé. E é extremamente chato para eles. Não, não é. Você pode ter certeza que não. Porque muitos hoje lamentam não ter sido orientados. Essa é a realidade. Muitos se lamentam. Ou lamentam não ter sido bem. Ou mesmo ter deixado livre demais. Fazer as próprias escolhas. E aonde você quebra a cara. Eu pregava, estou escrevendo sobre isso, eu preguei um tempo atrás, estou escrevendo sobre isso para a matéria do mês que vem. Que eu me lembrei, que eu preguei há uns 3, 4 meses atrás, que se dependesse, vou falar por mim, não vou falar de você não, tá? Vou falar por mim. Se dependesse de mim como criança, hoje já não tinha um dente na boca. Porque você pensa que gostava de escovar o dente na hora que acordava ou na hora que ia dormir? Sim ou não? Sim ou não? Não. A primeira vez que eu cheguei no meu dentista aqui, faz o mesmo Renato aqui, ó, que é o dentista que eu vou há anos. Primeira vez, o que eu tinha de dente quebrado na boca era uma coisa de doido. Porque na ignorância não cuidava da boca. Eu me lembro uma vez ainda, eu disse para o Renato, ele falou, como você estourou esse dente? Eu falei, porque eu sempre fui uma pessoa temperamental. E uma vez eu sofri de uma dor de dente tão grande, que eu fiquei tão irado, que eu botei os dedos assim, eu estourei o dente.
Então, se dependesse da gente, não teria um dente na boca? Se dependesse de mim, eu era um desnutrido, porque não parava para comer, deixasse, ficava o dia inteiro na rua. Dia inteiro. Pegava a bicicletinha, saía cedo e desbravava. Desbravava. Não é voltinha besta não, desbravava, ia longe, aventuras. E envolvia com isso e podia passar o dia inteiro e não comia. Se dependesse de mim, eu era analfabeto, que eu não teria frequentado um dia de aula, que esse foi o meu grande problema. Eu entrava na escola, pulava o muro. Eu até entrava, eu não via a hora de chegar ao intervalo que eu ia pular o muro e ir embora. Eu me sentia dentro de uma prisão, fui criado muito livre, e aí quando eu digo muito livre mesmo, né? Fui criado de uma forma muito livre, então como eu fui criado mexendo com fazenda, gado, viajando com meu pai para cá, viajando para lá, mexendo com tudo aquilo que eu gostava. Meu pai sempre foi um cara, talvez até imprudente em muitas coisas, porque eu aprendi a dirigir muito cedo, comecei na fazenda com trator, dirigia trator, já aos 5 anos dirigia trator, aos 5 anos, em pezinho, né? E acelerador era na mão, né? Então, e aí aquela liberdade toda. Então, entrar dentro de uma escola, eu entrava dentro de uma prisão. Entrava dentro de uma sala de aula, eu me sentia dentro de uma prisão. Então, se dependesse de mim, eu era analfabeto. Se dependesse, aonde eu quero chegar? Então, vamos lá. O poucos bons resultados que eu obtive até uma determinada idade, não é graças a mim. É graças total aos meus pais. Porque senão eu era analfabeto, desdentado e desnutrido. E você também, muitos de vocês também. É um ou outro que gostava de fazer certinho. E ainda, menino, vai para lá, menino, vai tomar banho, menino. Igual um amigo, o pai de um amigo meu, quando ele chegava com mau hálito perto dele, falava assim, menino, vai lavar esse chiqueiro. O chiqueiro era a boca, entendeu? Vai lavar esse chiqueiro, menino. Então, se dependesse de nós, não teríamos chegado aonde chegamos. Foram graças aos bons ensinamentos. Só que existe um problema, agora na fase adulta a gente comete o mesmo erro. Deus quer nos direcionar, bons direcionamentos para irmos muito além, mas muitas vezes ignoramos muitos ensinamentos. Não queremos a disciplina. A disciplina que quando fomos forçados quando crianças, nos fizeram chegar até aqui, sermos as boas pessoas que somos, ou os poucos bons resultados, que não são poucos, são muitos, que alcançamos. É verdade ou não é? Porque, às vezes, você falava assim, não precisa disso, parece que os dentes vai ser eterno. Né? Parece que ele nunca vai estragar. Então, você acha que não precisa, isso é encheção de saco. Menino, vai escovar esses dentes, menino vai comer, vai se alimentar, porque daqui a pouco está anêmico. Não é verdade? Você precisa ir para a escola, você precisa estudar. O homem que não estuda, o que a gente cresceu aprendendo, né? Ouvindo? Quem não estuda, não vira nada na vida. Se você não tiver estudo, você não vai ser nada. Meu pai falava assim, filho, falava mais errado. Você vê muitos médicos virando fazendeiro, mas você não vê fazendeiro virando médico. Pensava comigo, não quero ser médico. Né? Então, só que ao mesmo tempo os exemplos dele não eram bons, porque ele não se preocupava, ele me levava para viajar, eu podia passar 15, 20, 30 dias fora da escola viajando com ele. A hora que voltava, não acompanhava, né? Já tinha perdido boa parte das aulas, e com aquela liberdade toda, você acha que eu queria sala de aula? Não via a hora da próxima viagem. Era o que eu queria. Então, nós fazemos a mesma coisa hoje. Deus quer nos ensinar, nos impulsionando.
nos direcionando, querido, precisa estudar, precisa se aprofundar, porque eu quero que você seja alguém, estou te preparando para isso. Estou te preparando para isso, estou te lapidando para isso. Eu quero que a tua fé seja daqueles que perseveram, daqueles que creem, daqueles que não retrocedem. O que eu tenho te ensinado é para que a tua vida seja extraordinária em todas as áreas, para que você viva uma vida extraordinária em todas as áreas, mas você precisa me ouvir. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, diga comigo, precisa crer, diga comigo, precisa crer que ele existe. Ok, eu creio que Deus existe, né? É aquela pergunta, você crê que Deus existe? Creio. Diga comigo, e que recompensa aqueles que o buscam. Espera aí, se você o busca, você será recompensado, e quanto mais você o busca, mais você será recompensado. Quanto mais você buscar, mais recompensado você será, porque você terá revelações importantes, direcionamentos importantes. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você recebe de Deus. Por isso que nós precisamos nos aprofundar. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando disso. Eu disse quinta-feira, espera aí, o casamento dos meus pais foi uma tragédia. Uma tragédia. O casamento dos meus sogros não foram diferentes. Não foi diferente do meu sogro e minha sogra. Os pais da minha esposa não foi diferente. E por que o meu deu tão certo? Por que tão diferente? Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa. A gente aprende, você trata com muita seriedade aquilo que você tem aprendido, os conselhos bíblicos que a gente recebe, porque é o que eu estou dizendo. Você vive pela fé. Você vive, você conduz a sua vida pela fé. Você é o marido bíblico pela fé. É a esposa bíblica pela fé. Estou fazendo uma observação porque eu quero mostrar para você que a questão da fé é mais profunda do que simplesmente isso que a gente ouve. Fé. Eu sei, eu creio que Deus existe. Ok. E daí? Você se aproxima, é necessário que você precisa crer que Ele existe, mas também que recompensa aquele que o busca. Se você buscar, você vai ser recompensado. Se você não retroceder, você vai ser recompensado. Se você não recuar, você será recompensado. Amém? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, diga comigo, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Diga comigo, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Diga comigo, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Ao próximo. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Mente dividida e instável, que é o que nós batemos continuamente, que para qualquer área da sua vida, você precisa ter um espírito estável, consistente, continuista e ser perseverante.
que está no continuista. Diga comigo, espírito estável. O que está aqui a palavra? O que está aqui? O que é uma mente instável? Crê, daqui a pouco não crê. Está focado, diz que vai fazer o certo, daqui a pouco já não faz mais. Diz que agora vai mudar nisso, daqui a pouco já volta atrás. Eu creio em tudo que está escrito, daqui a pouco eu já não creio mais. Eu consigo colocar em prática, começo colocando em prática, daqui a pouco já paro de praticar. Tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Não tem estabilidade, não tem consistência, não tem continuismo. Diga comigo, estabilidade, consistência, continuismo. Diga mais uma vez, estabilidade. Mente estável, consistente, continuista. Não é oscilante. Oscilante você não vai alcançar, infelizmente, seus resultados são sempre, aquele vai e vem. É o ioiô, vai e volta, vai e volta. Não tem consistência, não é firme, não é continuista. Porque não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida. É o que você faz perseverantemente. Amém? Amém? Bispo, o que deu certo no seu casamento é o que o senhor fez lá atrás? Não, é o que eu faço hoje. Não é o que eu fiz lá atrás, é o que eu faço hoje. Porque eu poderia ter feito coisas maravilhosas lá atrás e ter já terminado esse casamento há muito tempo. Não é verdade? É o que eu faço hoje. Não é o que eu fiz lá atrás. Começou lá atrás, mas... Porque pela graça sois salvos. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. A graça é o favor imerecido. Diga comigo, favor imerecido. Pela graça, pelo favor imerecido de Deus, você é salvo. Viu? Não é favor imerecido, não é se você merece ou não merece. Você, pela graça, foi salvo. Diga comigo, por meio da fé. Agora já tem a responsabilidade sua. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você vê que o quanto a fé, nós estamos aqui, nós estamos falando de uma fé, a fé não foi o que libertou o garoto daquele demônio? Sim ou não? A fé foi o que libertou o garoto do demônio? A fé foi que fez com que aqueles que creram no batismo no Espírito Santo alcançassem o Espírito Santo? A fé é o que não permite o justo retroceder. Ele está sempre, perseverando, ele não retrocede. A fé, nós alcançamos a salvação por meio da fé. Então, a responsabilidade, Deus não quer salvar todos? Quer, mas tem a responsabilidade de cada um, é por meio da fé. Cada um tem que crer, cada um precisa fazer a sua parte, através da fé. Amém? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, única espécie, para que todo aquele que nele crer não pereça. Diga comigo, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus, mas muita gente está perecendo e vai perecer, e já pereceram. Está entendendo o que eu quero dizer ou não, gente? Sim ou não? Ai, mas é pela minha necessidade, não, mas... o que Deus vai fazer por mim? O que Deus... Não, peraí. Se existe algo que Deus veio para fazer, é salvar a todos. Ponto.
que inclusive é algo importante que nós falamos, né? A coisa mais importante que Deus quer dar a cada um de nós é a salvação. O resto é consequência. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, é para todos? São todos que vão alcançar? Não. Por quê? Porque não creem. Consequentemente, não buscam. Mateus 8:5. Entretanto, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Diga comigo: eu sou homem sujeito à autoridade. Quer dizer, tem pessoas, eu estou debaixo de autoridade, eu sei como funciona, eu também me submeto à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, eu estou também como autoridade, eu tenho autoridade. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel, diga comigo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Sabe o que ele está dizendo? Não encontrei no meio de Israel, do meu povo, ninguém com tamanha fé. Ele não era judeu. Não fazia parte daquele povo religioso. Só que a fé dele, como ele creu, encantou Jesus. Ele tinha muito mais fé do que os religiosos. Ele tinha muito mais fé do que o povo judeu. Olha que coisa linda. O povo judeu estava ouvindo todos os dias, vendo milagres acontecendo, mesmo assim não creram. Esse que não era um judeu, era um centurião romano. Senhor, basta o Senhor falar aqui, vai acontecer lá. Basta uma palavra do Senhor aqui, e o meu servo será curado lá. Não precisa ir em casa não. Se o Senhor liberar essa palavra aqui, se o Senhor liberar essa palavra aqui, vai mudar lá. Vai acontecer lá. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Encantou o Senhor. Esse deve ser você, esse deve ser nós. Um centurião, como a fé do centurião. Basta uma palavra, Senhor. Não é o tamanho do problema, basta uma palavra do Senhor. E tudo isso vai mudar. Tudo será revertido, tudo será transformado. Amém? Estou terminando, gente. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas, diga comigo, súditos do reino. Quer dizer, olha que coisa assustadora, né? Muitos que hoje já são súditos do reino serão lançados fora. Muitos entram e muitos que estão dentro serão lançados fora. Nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, diga comigo, como você creu. O que está escrito? Então, você vê que coisa, como é que é diferente? Como você creu. Como você creu.
assim acontecerá. Bem diferente da abordagem do pai ali. Eu trouxe aqui para os teus discípulos, eles também não puderam expulsar. Se pode fazer alguma coisa, se o senhor pode, então faça, me ajuda. Não, senhor. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Basta uma palavra do senhor aqui, basta o senhor liberar uma palavra aqui, vai mudar lá. Eu sou homem de autoridade também. Eu estou debaixo de autoridade, eu sou homem que estou em autoridade. Eu digo a um servo, vai, ele vai. Eu digo, vem, ele vem. Eu digo, faça isto, ele faz. Basta uma palavra do senhor aqui. Como você creu, assim acontecerá. Diga comigo, na mesma hora, o servo foi curado. Porque ele creu. Na mesma hora, Jesus nem lá foi. Liberou a palavra que aconteceu lá. Êxodo 14:15, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Quer dizer, por que você está clamando? Agora não é hora de clamar não, agora é hora de agir. Tem a hora de clamar e tem a hora de? Tem a hora de clamar e a hora de? E aí também tem aquela historinha, né? Estou no meio da tempestade, estava lá os caras no meio da tempestade, naquele desespero, e aí a pergunta assim, o barco está lá quase naufragando, e agora o que eu faço? Eu oro ou remo? O que fazemos? Oramos ou remamos? Eu remo e oro, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, então me ajuda a chegar, Senhor, me ajuda a superar, Senhor, repreende essa tempestade, e põe força. Não é ficar parado ali, dobrar o joelho no barco, e as ondas, tem misericórdia, meu Deus. Não, vai remar, né? Põe força nela, você está dando condições a Deus, você faz o seu 50%, Deus faz o dele. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, Marcos 4:36. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se foi enchendo. Só até aí? Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se, diga comigo, completa bonança. Nós tiramos várias lições dessa referência bíblica. Primeiro, quando você está em tempestade dentro, isso vai impedir que você faça o que precisa ser feito. Você vê que os discípulos, quando estava ali a tempestade, eles, em nenhum momento, eles tiveram a atitude de orar. A questão deles era: será que o mestre não está vendo que nós vamos morrer? Será que o mestre não está vendo que nós estamos passando? Será que o mestre não está vendo? Mas orar mesmo e combater, não. Repreender, não. E o segundo grande exemplo, quer dizer, quando você está em tempestade, isso bloqueia a sua fé. Né? Você está internamente em tempestade, isso vai bloquear a sua fé, vai impedir que você haja fé. E o outro grande exemplo é o que Jesus nos dá. O exemplo que eles estavam na mesma tempestade, no mesmo barco, uns achando que ia morrer, e Jesus ali na popa do barco fazendo o quê? Fazendo o quê? O que Jesus está ensinando? Não perca a sua paz, a sua fé, nem
o seu sono nem com as maiores tempestades. Amém? Não perca o seu sono, não perca a sua fé, nem com as maiores tempestades. Estava ali. Ó. Tempestade era a mesma, o barco era o mesmo. E mais, perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Diga comigo, ainda não tem fé? Espera aí, olha aqui para mim, por favor. É a mesma coisa que ele disse para nós. Espera aí, eu recrutei vocês, eu chamei cada um de vocês, tirei vocês de lá, tirei vocês da vida de vocês do mundo, eu trouxe vocês para um grande projeto, para um grande... Agora, eu tirei de lá para morrer aqui? E se eu estou no barco com vocês, vocês estão comigo, vocês vão morrer? Você vê que os discípulos ainda não tinham fé. Estava com Jesus, mas não tinha fé, estava achando que ia morrer, você viu? Jesus estava com eles e eles achando que ia morrer. É contraditório. Eles tiveram fé para seguir Jesus, mas não tiveram fé para crer e confiar que eles estavam seguros em Jesus. Entende que a fé tem vários níveis? Eles tiveram fé para acatar o chamado de Jesus, larga tudo e me siga, mas aqui com Jesus vem uma tempestade e achou que acabou, morreu. Tudo aquilo que a gente achou que ia viver, não vamos viver. Tudo aquilo que a gente acreditou que seria o propósito, não é. Vamos morrer. Por isso que o grande problema está em nós. Nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo conosco. Ainda não tem fé? Olha a pergunta lá, a última. Ainda não tem fé? Porque isso foi atitude de incredulidade. Vocês ainda não creem? Isso foi atitude de incrédulo. Vocês estavam achando que vocês iam morrer. Eu estou no barco com vocês, vocês estavam achando que eu ia morrer. Pode passar. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Diga comigo, pela fé, no nome de Jesus. Você vê que nós acreditamos e cremos na autoridade do nome, por isso que nós fazemos uso do nome. Agora precisamos ter uma lucidez muito grande, se não falamos por falar. Se já não nos habituamos a falar assim, naturalmente, em nome de Jesus. Não é verdade? Não, pode ficar tranquilo, isso vai dar, em nome de Jesus. Só que, aquela convicção de verdade, da autoridade do nome, do poder, do quão poderoso é o nome de Jesus. Em Listra havia um homem paralítico, Atos 14, 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu, diga comigo, que o homem tinha fé para ser curado. Diga comigo, o homem tinha fé para ser curado. Então, viu que o homem tinha fé para ser curado, viu que o homem tinha fé para ser curado, viu que tinha fé para ser restaurado, viu que tinha fé para prosperar, viu que tinha fé. Está entendendo ou não? Sim ou não? Tudo é possível ao que? Viu que tinha fé para ser curado. Disse em alta voz, levante-se,
Fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Então tinha mesmo. Tinha mesmo. Fique em pé, e com isso o homem deu um salto e começou a andar. Um homem que nunca tinha andado. Diga comigo, um homem que nunca tinha andado. Então é possível a pessoa que nunca fez algo na vida fazer? Que nunca viveu uma experiência, viver? Começa pela libertação da paralisia aqui. Aqui. Aonde Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado? Certamente na própria reação dele, na própria atitude dele. Ele acreditou que ele poderia, você vê que se ele nunca andou, ele acreditou que ele poderia viver algo completamente, experimentar algo que ele nunca experimentou, ele nem sabia como era, mas ele acreditou que ele podia. Que é o grande desafio. É a gente sair daquilo, não, mas faz tantos anos, não, eu acho que não é para mim, acho que não é. Esse é o fator sabotador. Acho que não pode, acho que passou da hora, não sei. Depende com quem estamos, com quem andamos. Segunda-feira passada eu falei de um vídeo que me mandaram, nem me lembro quem foi que me mandou esse vídeo, da experiência que fizeram com homens de 75, trazendo eles para 55. Quem estava aqui, lembra ou não? Pegaram homens de 75 anos, trouxeram eles para uma realidade de 55 anos. Ou seja, trouxeram eles para 20 anos mais jovens. 20 anos, diga comigo, 20 anos. E aí vestiram eles com roupas de 20 anos, todo tipo de atividade, todo tipo de exercício e treinamento que seria feito ali, eram com pessoas trabalhando, aqueles homens de 75, mas trazendo a mente deles para que eles estivessem ali naquele período, 55 anos. E fizeram essa experiência, e os dias que passaram ali agindo como se tivessem 55 anos, houve uma mudança significativa. Ao final da experiência, fizeram exames, fizeram tudo para medir como seria, como estavam, não só a questão física, mas a questão de saúde, etc. Então, ficaram encantados. Por quê? Porque viram que aqueles homens que passaram a andar no meio de pessoas com 20 anos a menos, eles mudaram a postura física, estavam andando de forma diferente, mais eretos, mais firmes, tinham mais agilidade, tinham mais vigor. O treinamento físico, eles estavam, a medir até a porcentagem, eles estavam com uma porcentagem de força diferente de quando começaram o teste, e o mais impressionante, a visão mudou. A visão, muitos recuperaram, a sua visão melhorou. Já não enxergava como de 75, mas como pessoas de 55 anos. E aí, várias outras situações. Então, isso significa que, você vê que nós precisamos estar atentos. Se você anda com negativo, você vai ser um negativo. Se você anda com pessimista, você vai ser um pessimista. Se você anda com medroso, você vai ser medroso. Se você anda com incrédulo, você vai ser um incrédulo. Se você anda, a maior parte das pessoas não tem projeto de vida, você vai ser um sem projeto também. Então nós precisamos estar atentos aonde estamos, com quem estamos, o que estamos ouvindo, com quem estamos conversando, qual é o meio que nós estamos, porque isso vai influenciar completamente. O que acontece dentro da igreja? Desculpa o que eu vou falar para vocês, tá? Porque já aconteceu inúmeras vezes. Quem se tornou vítima de um problema e vítimas das circunstâncias, quando chega na igreja e ouve mensagens que ela não é isso que Deus tem para ela, que ela pode mudar essa situação, que ela pode mudar completamente a vida dela, ser uma pessoa diferente, viver uma vida gloriosa, uma vida extraordinária. Muitos não querem, muitos se ofendem, muitos param de vir na igreja porque não é isso que quer. Porque de alguma forma ela alimenta aquele sentimento, ela alimenta, é como se aquilo justificasse alguma coisa, e não justifica nada. Eu encontro isso direto. A pessoa prefere sair da igreja do que ouvir coisas que vai mudar a vida dela. Eu não quero ouvir isso.
Eu não quero nem que a minha família ouça isso. Amém, pessoal? Fique em pé, senão não vai dar tempo da gente concluir. Só para finalizar, a última parte dessa leitura aqui, ó. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga que chegaram para ele e disse: não incomode mais o mestre, que a sua filha está morta. Jesus disse, repita comigo: não tenha medo, tão somente creia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não olha para a situação, não coloca os olhos nisso, não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, crê somente. Fica olhando, não olha para a situação, não escuta, não deixa entrar no teu coração aquilo que te falaram. Não tenha medo, crê somente. Feche os seus olhos, por favor. E vamos voltar aqui para a gente concluir o raciocínio. Se podes fazer alguma coisa, me ajuda. O Senhor disse: podes? A questão não é se eu posso, é se você crê. É se você crê. Eu creio, Jesus. Ajuda a minha incredulidade. Esse é o grande desafio. É nós crermos. É você crer. O que você crê? É essa libertação que precisa acontecer na vida de muitos. Eu disse, a gente acostuma com o estilo de vida, a gente se acostuma até com os problemas. O ser humano pode se acostumar com tudo. Se acostuma com a dor, se acostuma a ser de uma determinada forma, eu sou assim mesmo, eu não mudo. É um grande erro. Não, eu quero viver coisas novas, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero viver uma fé nova, eu quero resultados novos. Eu quero viver coisas maiores, então eu creio, eu acredito, e eu vou buscar por isso, vou orar por isso, vou trabalhar a minha mente, vou trabalhar o meu interior, porque você pode chegar aqui e fazer como aquele pai. Eu já passei por tantos lugares, nada mudou, trouxe aqui para os teus discípulos também, eles não puderam fazer nada. E o Senhor? Se o Senhor pode fazer alguma coisa, ele não sabia nem ao certo o que era. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, querido, a questão não é se eu posso. Tudo é possível que crê. A questão é se você crê. Porque poder, nem todos os livros seriam suficientes para comportar todas as obras de Jesus. Todos os milagres de Jesus. Agora, a questão é, você crê? E no que você crê? Sai da zona de conforto. Inclusive, vou te pedir assim, para de ouvir sermão, pregações, como se fosse mais uma pregação, porque vai chegar um momento que você vai desanimar. Que as mensagens entrem e mexam com você, te leve a mudança de atitudes, mudança de hábitos, mudanças na maneira de conduzir a sua vida, mudanças internas importantes. Talvez muitos tenham caminhado com um espírito instável, não é consistente, não é continuista, quer uma vida estável, mas o espírito é instável. Quer uma vida consistente, mas as atitudes são inconsistentes. Quer resultados contínuos, mas não é continuista. Sempre retrocede. O meu justo viverá pela fé. É pela fé que você vai conquistar. É pela fé que você vai alcançar. É pela fé que você vai viver coisas maiores. É pela fé. Que isso entre. É pela fé. E é começando com bons hábitos. Foi dada a você uma medida de fé. Como você vai aumentar essa medida de fé? Meditando mais, meditando na palavra, meditando no poder da palavra, orando,
fazendo declarações de fé, profetizando sobre a tua vida, não olhando para o tamanho do problema e dizendo sim como centurião. Basta uma palavra do Senhor, e isso vai acontecer. Basta uma palavra do Senhor e eu vou viver coisas maiores. Basta uma palavra do Senhor, porque a gente pode entrar numa zona de conforto, e de conforto é só para dizer como estamos internamente, mas de confortável não tem nada. Entende? Podemos falar zona de conforto, mas de confortável não tem nada. Na verdade é um lugar que a gente está louco para sair, mas primeiro temos que sair internamente, tomar aquela decisão interna. Eu vou sair disso, eu quero viver coisas maiores, eu quero viver coisas melhores. E aí Jesus está fazendo essa colocação para você, essa pergunta. A questão não é se eu posso, é se você crê. E se você crê, fala com Ele aí. E mais, se também tem ainda um resquício de incredulidade, então diga também, diga. Faça como o pai do menino, e disse, não, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E o Espírito Santo vai te ajudar a vencer a sua incredulidade. Fé também é como perdão. Você toma a decisão de viver, de praticar. Perdão não é uma coisa fácil, mas a gente começa pela decisão. E depois começamos a seguir a partir dali daquela decisão. Não quer dizer que você não vai lembrar, que você não vai ter sentimentos. Não quer dizer nada disso. Vai continuar. Só que aquilo vai perdendo força dentro de você. Aquilo que tinha tanto poder sobre você vai perdendo força, vai perdendo poder. Como a fé, você decide ser uma pessoa de fé. Você vai ter uma fé enorme do dia para a noite? Não. Você vai ter uma fé poderosa do dia para a noite? Não. Mas é uma decisão que você tomou, eu vou ter e eu vou desenvolver. Então, a partir de então, você vai ser perseverante, você vai buscar essa sabedoria, o espírito estável, consistente, continuista e perseverante. Você vai buscar isso. E é o que vai acontecer. Você vai ver que você vai plantar essa fé em situações, por exemplo, qual área que você quer que frutifique? Plante a sua fé nessa área e você vai ver ela frutificar. Planta a sua fé ali, planta a sua fé, planta essa medida de fé ali, planta em oração, planta em boas atitudes, planta, e vai para cima. Tempestade está grande? Rema e ora. Quando Pedro veio caminhando, Jesus estava caminhando sobre as águas, o Senhor disse, Pedro perguntou assim, Senhor, é o Senhor mesmo? O Senhor disse sim. Se é o Senhor, diga que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. Pedro desceu, o Senhor disse venha, Pedro desceu, começou a caminhar sobre as águas, começou a viver o sobrenatural, começou a viver o incrível, mas o texto diz que o vento soprou um pouco mais forte, e ele se atentou para o vento, ele foi olhar para o vento. Quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar, ele teve medo, a Bíblia diz, ele teve medo, diga comigo essa palavra, ele teve medo, e o medo anulou a sua fé. Quando o medo anulou a sua fé, ele começou a afundar. Aí ele disse, socorre-me, Senhor. O texto diz, imediatamente o Senhor o pegou pelas mãos e disse, por que duvidaste? Só que tem uma coisa incrível, ele começou a afundar, ele clamou ao Senhor, o Senhor pegou pela mão e o levantou. Isso quer dizer o quê?
que ele voltou para o barco caminhando. Ele voltou para o barco caminhando. E não a nado, porque Jesus não foi nadando. Jesus estava caminhando sobre as águas e salvou Pedro, mas Pedro voltou caminhando. Então ele voltou também a viver aquele sobrenatural. Amém? Pode ter algum momento que você sente medo e parece que vai afundar. Ele clamou: Senhor, ajuda-me, socorre, Senhor. O Senhor imediatamente o tomou pela mão. Chamou a atenção dele. Por que duvidaste? Mas tomando pela mão, ele voltou, caminhando, e voltou a viver o sobrenatural. Amém?